Convidamos os senhores vereadores a comparecerem ao plenário para darmos início à reunião especial. Convidamos os senhores vereadores a comparecerem ao plenário para darmos início à reunião especial. Convidamos os senhores vereadores a comparecerem ao plenário para darmos início à reunião especial.
Boa tarde a todos e a todas. Quero indicar vereador Cezinha Alvarenga e vereador Ananias Camelô para conduzir até o plenário e compor a mesa a senhora Martinha Jorge Moreira, representante dos movimentos sociais, a senhora Rosane Azevedo, presidente da FIENG Regional Rio Doce, representante da classe empresarial, o excelentíssimo senhor Ronaldo Perim, vice-prefeito de Governador Valadares, representando os partidos políticos, Beto Mourão, prefeito de Sabinópolis, representando os prefeitos da região, o excelentíssimo deputado federal Odair Cunha, presidente do diretório estadual do PT, e o excelentíssimo deputado federal Leonardo Monteiro, representando aqui todos os deputados federais, e a senhora prefeita Elisa Costa, prefeito do município de Governador Valadares, e homenageado Fernando da Mata Pimentel. Convidamos a senhora Martinha Jorge Moreira, representante dos movimentos sociais, senhora Rosane Azevedo, presidente da FIENG Regional Rio Doce, senhor excelentíssimo senhor Ronaldo Perim, vice-prefeito de Governador Valadares, Beto Mourão, prefeito de Sabinópolis, excelentíssimo deputado federal Odair Cunha, presidente do diretório estadual do PT, excelentíssimo senhor deputado federal Leonardo Monteiro, prefeita Elisa Costa e homenageado Fernando da Mata Pimentel. Está bonito, secretário?
Boa tarde a todos e a todas. Esta reunião especial tem a finalidade da entrega da cidadania honorífica ao senhor Fernando Pimentel. Quero solicitar a todos, para darmos início então a esta homenagem, para que fiquem de pé para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. Registramos e agradecemos a presença do senhor Wellington Azevedo, secretário municipal de Planejamento, o senhor Pedro Eusébio, prefeito de Dom Cavate, o William Dutra, presidente da Câmara de Dom Cavate, Leonardo Batestin, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui de Governador Valadares,
Cida Pereira, secretária municipal de Agricultura e Meio Ambiente do município de Governador Valadares. Jaime Luiz, secretário municipal de Assistência Social do município de Governador Valadares. Jaqueline Coelho, gerente da FIENG Rio Doce. E também o senhor Major Lindomar Barbosa, representando neste momento o comandante da 8ª RPM, Coronel Sérgio Fonseca. Nós agradecemos a presença de todos. Solicito a Secretaria da Mesa Diretora a leitura do projeto de decreto legislativo que deu origem a esta homenagem. Projeto de Decreto Legislativo 012/2014, processo 234/2014, dispõe sobre a concessão do título honorífico de cidadão valadarense. A Câmara Municipal de Governador Valadares do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão valadarense ao senhor Fernando da Mata Pimentel pelos relevantes serviços prestados à comunidade valadarense. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Governador Valadares, 18 de março de 2014. Líder do governo, vereador Guetão, vereador do PT. Leitura de expediente. Partido Republicano Brasileiro. O Partido Republicano Brasileiro, PRB, vem através de sua Comissão Provisória Municipal, em nome do seu presidente Antônio Mário, vice-presidente Seleme Léo, secretário, vereador Cezinha de Alvarenga, e do tesoureiro Pedro Venança, saudar os mais novos cidadãos honorários, saudações republicanas. Atenciosamente, diretório do PRB. São esses os expedientes, senhor presidente. Registramos e agradecemos ainda a presença do vereador Zangado, vereador de Governador Valadares. Próximo. José Beijinho, vereador de Itarumirim. Darli Alves, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico do município de Governador Valadares. Vereador Cezinha Alvarenga, de Governador Valadares. Vereador Padre Paulo. Vereador José Iderlan. Vereador Ananias Camelô. Nós agradecemos a presença de todos. Bom, desta forma, passo a secretaria para a leitura do currículo do homenageado. Justificativa, currículo do homenageado. Pai de 2 filhos, é formado em economia. Sim. É formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, PUC-MG, e mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Foi eleito prefeito de Belo Horizonte para o mandato de 2005 a 2008, pelo Partido dos Trabalhadores, a qual é filiado e um dos seus fundadores. É um dos seus fundadores. Perdão, gente, que eu estou bem gripado. Exerceu atividades acadêmicas e docente como coordenador do Centro de Extensão da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, desde agosto de 78, como professor assistente do Departamento de Economia. Integrante das atividades das entidades católicas profissionais, ocupou a vice-presidência da Associação de Professores Universitários de Belo Horizonte, na gestão de 85 a 87. Foi presidente do Conselho Regional de Economia de Minas Gerais, de 91 a 92. Tendo sido reeleito por 2 vezes para conselheiro da mesma, no período de 90 a 92. Foi também diretor do Sindicato dos Economistas de Minas Gerais, de 86 a 92. Iniciou-se na militância política por meio dos movimentos estudantis de 68 contra a ditadura militar. Na época, tinha 17 anos
e estudava no Colégio Estadual de Minas Gerais. Ocupou vários cargos na administração municipal de Belo Horizonte, entre eles de secretário municipal de governo, planejamento e coordenação geral, na gestão de Célio de Castro, em 93. Na gestão de Patrus Ananias, foi secretário municipal da Fazenda, cargo que ocupou até 96. No primeiro mandato da administração Célio de Castro, exerceu o mesmo cargo até junho de 2000, quando se afastou para se candidatar a vice-prefeito. Essa seria sua primeira disputa de um cargo eletivo. Foi um dos principais articuladores do orçamento participativo de Belo Horizonte, o maior programa permanente de obras públicas do país, que continuou sendo uma das prioridades de sua administração. Em 2001, tomou posse como vice-prefeito de Célio de Castro e, em novembro do mesmo ano, assumiu interinamente o cargo de prefeito de Belo Horizonte, em substituição ao titular, licenciado por motivo de saúde. Em 8 de abril de 2003, assumiu definitivamente o cargo de prefeito, em razão da aposentadoria de Célio de Castro. Senhor presidente, esse é o currículo do homenageado. Passamos, então, a palavra ao vereador Gleidson Guetão, autor do requerimento que deu origem a esta reunião. Autor do decreto legislativo que deu origem a esta reunião. Boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Giovanni Honório, grande homem público dessa cidade, está no 4º mandato de vereador, um dos mais experientes vereadores da Câmara Municipal, de 21 vereadores. Parabenizá-lo pela condução dos trabalhos e também pela transparência no trabalho do Legislativo Municipal, uma vez que todas as sessões ordinárias, extraordinárias, reuniões especiais, audiências públicas, são divulgadas online para o mundo. Então, o mundo inteiro está nos assistindo agora. Quem entrar pelo site da Câmara Municipal. Parabenizar a Vossa Excelência, vereador Giovanni Honório, por essa atitude e as demais em relação aqui à Câmara Municipal. Parabéns pelo trabalho, conte conosco sempre. Cumprimentar, secretariando os trabalhos, o vereador Milvinho, líder do PROS nesta casa, a maior bancada hoje, que é o PROS, 4 vereadores, parabenizar e agradecer o apoio. Cumprimentar a senhora Elisa Costa, excelentíssima prefeita de Governador Valadares, prefeita reeleita. Cumprimentar excelentíssimo senhor Leonardo Monteiro, nosso deputado federal, o Léo, agradecer o apoio pelo mandato, viu, Léo? Seu mandato. Cumprimentar o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, o deputado federal Odair Cunha. Cumprimentar o prefeito de Sabinópolis, o Beto Mourão, do Partido dos Trabalhadores. Cumprimentar a senhora presidenta da FIENG, senhora Rosane Azevedo. Cumprimentar a senhora Martinha Jorge Moreira, representando aqui os movimentos sociais. E cumprimentar de forma especial o homenageado
dessa tarde, que vamos discorrer aqui no nosso discurso, e o currículo dele já traz várias informações. O ex-ministro Fernando Pimentel. Cumprimentar o senhor Vitor Delouro, representando a juventude do PT aqui. Aqui o agricultura é bastante. Prefeito de Dom Alvarenga. Da corporação. Vai anotando. Os 12 nascido em Belo Horizonte, ministro Pimentel.
essência se naquele idade. A de Tiradentes. Das construções ex-ministros o ministro parte do pelas cidade.
cidade, proveito de tem algumas preocupações. Que na sua que oferece o acordo a integração para as instalações. Construção, né, secretário Darli Alves? No proveito da malha logística da cidade, BR-116, 381, 259, além de rodovias estaduais e da melhor ferrovia do país, que é a EFVM da Vale, a Estrada de Ferro Vitória-Minas. A compreensão de que durante 40 anos essa região viveu assolada pela emigração para os Estados Unidos, devido à degradação ambiental, ao desemprego e empobrecimento, o que gerou esvaziamento demográfico. E
qualificadas. Copa do Mundo para agricultura. Antônio Fernandes. Secretário. Então houve esse atendida. Ainda pela foi a fim.
Realmente, vereador. Vereador. Não. General Leonardo. O prefeito. Né? Nós de contar algumas políticas. Essa questão. Sustentável. Porque a gente, de fato, que com o Leonardo
educação dos movimentos. Estamos aqui construindo a política pública da educação do campo, que é uma outra luta grande. No Estado, depois de muita luta, nós já conseguimos criar a Comissão Permanente da Educação do Campo. Ela precisa, de fato, hoje, inclusive, tem reunião da Comissão Estadual Permanente da Educação do Campo. Então, é uma luta muito grande. A gente quer ter você como parceiro número 1 nessa caminhada. E parabenizar pelo merecimento dessa homenagem que Valadares te oferece. Um abraço. Registramos e agradecemos a presença do Dr. Everton Vilaron, juiz da primeira vara criminal do município do Governador Valadares, e convidá-lo para estar conosco aqui compondo a mesa. Convidamos para o seu pronunciamento a senhora Rosane Azevedo, presidente da FIENG Rio Doce. Na presença exterior. Do Vale do é a verdade. É assim que as indústrias do estado de Minas Gerais, do Vale do Rio Doce e Mucuri, há 4 anos atrás, o desenvolvimento tem ficado a 100 quilômetros de Governador Valadares. E esse é um dos motivos recentes que quase aconteceu de novo com a nossa 381. Quase ficamos sem a duplicação. E a essa altura garantida pela nossa presidenta Dilma Rousseff, mas por pouco ela não viria apenas até Belo Oriente.
Temos muitas necessidades. Vivemos problemas de segurança pública, com altos índices de violência. Para se ter uma ideia, os homicídios que até poucos dias eram contados em dias, a imprensa noticiava tantos homicídios em tantos dias. Agora é noticiado em horas. Hoje mesmo, o Diário do Rio Doce trouxe em sua manchete de capa 2 homicídios em 3 horas. Imaginem só, senhores, a que ponto chegamos. E isso não se resolve com presídio e prisões. Isso se resolve com desenvolvimento. Isso se resolve com crescimento sustentável, onde as oportunidades serão para todos. É disso que eu estou falando. Eu estou falando do que o Vale do Rio Doce precisa. Imagine o senhor, se pudéssemos pensar em governador Valadares e oferecê-la como opção a investidores, se o nosso distrito industrial vive problemas com energia elétrica, com pico em nossas indústrias, que comprometem a produção e o maquinário das indústrias locais. Ser governador não é fácil. Eu tenho certeza que o senhor já sabe. Mas os problemas precisam de soluções. Os do Vale do Rio Doce e Mucuri, não é preciso pesquisa alguma para ferir. Precisamos de infraestrutura. Precisamos suprir as necessidades básicas para fazer valer os nossos direitos na Constituição Federal, para sair do lugar, para ver um futuro melhor acontecer e se tornar realidade no Vale do Rio Doce e no Vale do Mucuri. Não adianta apontar culpados. Não adianta, sim, apresentar soluções práticas. E eu sou uma grande otimista. Eu acredito que tudo pode melhorar. E como líder de um segmento importante para a economia desse Estado e para o desenvolvimento da nossa região, eu espero poder contar com o seu apoio. Como em sua gestão, como prefeito de Belo Horizonte, o senhor se destacou como um dos formuladores do Orçamento Participativo Municipal, considerado o maior programa de obras públicas permanentes do Brasil. Acredito eu que seu programa de governo em desenvolvimento para a campanha de governador deverá incluir desafios como o nosso Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri. Agora, que este título de cidadão honorário de governador Valadares esteja sempre ao alcance de seus olhos, para que se lembre dessa cidade que eu acolho com carinho e apreço, tendo a determinação de ajudar agora os seus irmãos a ter um futuro melhor, colaborando para o nosso crescimento e para o desenvolvimento sustentável de nossa região. Muito obrigada a todos. Com a palavra agora, o excelentíssimo senhor Beto Mourão, prefeito de Sabinópolis, representando os prefeitos da região. Beto Mourão, mas é do PT. Beto Mourão, mas é do PT. Eu quero cumprimentar a todas as autoridades componentes da mesa, fazer uma saudação especial ao Giovanni, presidente desta casa, e a todos os vereadores aqui presentes. Uma saudação especial também a Elisa e a todos os meus colegas prefeitos aqui também presentes, aos deputados aqui da nossa região. Boa tarde, senhoras e senhores. É uma honra muito grande estar aqui falando em nome dos prefeitos da nossa região, especialmente dos prefeitos das pequenas cidades de nossa região. Eu sou prefeito de Sabinópolis. Sabinópolis é uma pequena cidade, 15.800 habitantes, situada no Vale do Rio Doce. Nós sabemos, Fernando Pimentel, que o Vale do Rio Doce, se retirarmos o Vale do Aço do Vale do Rio Doce, nós teremos aqui na nossa região, aqui no Vale do Rio Doce, talvez o IDH mais baixo de todo o nosso estado. Então aqui, Fernando Pimentel, eu gostaria de fazer assim, de ressaltar esse aspecto do seu programa de governo, que é ouvir todos, que é ouvir todas as cidades.
E nós sabemos que o senhor, devido ao seu perfil como grande gestor, como grande prefeito que foi, tem essa sensibilidade e saberá ouvir e realmente trazer políticas públicas para as pequenas cidades, especialmente as pequenas cidades carentes aqui do Vale do Rio Doce. Então eu quero dizer, finalizando, que é uma honra muito grande militar ao seu lado, Fernando Pimentel, militar no seu partido, e que nós acreditamos muito nessa perspectiva de ter realmente uma grande mudança. É um grande orgulho para nós estar a seu lado nessa grande batalha que se avizinha. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do senhor Genor Augusto de Assis, secretário municipal de Agricultura da cidade de Itarumirim, e do senhor Walter Luiz, secretário da Fazenda do município de Governador Valadares. Com a palavra, excelentíssimo deputado federal Leonardo Monteiro. Quero, como diz a Martinha, né, Martinha? É uma alegria muito grande subir nessa tribuna, né? Você, às vezes, custa subir. Eu quero matar a saudade. Quero saudar, cumprimentar o nosso amigo, o nosso companheiro Fernando Pimentel, saudar o nosso vereador, presidente da Câmara Municipal de Governador Valadares, vereador Giovano Honório, cumprimentar também o Milvinho, que é o secretário da nossa Câmara Municipal, e o Gleidson Guetão, vereador, líder do governo da prefeita Elisa, autor do requerimento que possibilitou essa audiência solene de homenagem ao nosso companheiro Fernando Pimentel. Em nome dos três, saudar toda a nossa Câmara Municipal, todos os vereadores, vereadoras, cumprimentar também a nossa prefeita Elisa Costa, em nome da prefeita Elisa e do Beto, saudar todos os prefeitos, todas as prefeitas, vice-prefeitos aqui presentes na nossa solenidade. Cumprimentar também de uma forma especial nosso vice-prefeito Ronaldo Perim, Ronaldo representando aqui o PMDB, também em nome dele os outros partidos aqui políticos. Queria abrir um parênteses, Fernando Pimentel, o Ronaldo Perim é um grande aliado nosso há muitos anos, na época da constituição do movimento sindical aqui em Valadares. Eu era um sindicalista, o Ronaldo era prefeito, foi um grande parceiro nosso. Depois também, numa das eleições do Fassarella, ele fez um ato, um gesto, e na política o gesto é muito importante. Na época, ele licenciou do PMDB, que não estava coligado conosco, para poder apoiar a candidatura do Fassarella. E hoje é nosso vice-prefeito da companheira Elisa. Quero também cumprimentar o meritíssimo juiz da primeira vara, doutor Everton Vilaron, saudar o nosso companheiro, meu colega, deputado federal, presidente do nosso partido, deputado Odair Cunha, o presidente do nosso partido aqui em Valadares, Leonardo Batistin, companheira Martinha, representando aqui os movimentos sociais, que acabou de nos anteceder aqui na tribuna, saudar também a Rosane Azevedo, nossa presidenta da FIENG, Rio Doce e Mucuri, cumprimentar também, saudar também aqui o nosso Edivaldo Soares, presidente do Democratas aqui de Governador Valadares. Olha, eu queria dizer aqui, Pimentel, da minha alegria, da minha satisfação de estar participando aqui desta solenidade. Primeiro porque a Câmara Municipal de Governador Valadares, através do vereador Guetão e de todos os vereadores que aprovaram por unanimidade esta homenagem, estão fazendo uma justa homenagem. Até porque nós vimos aqui pelo currículo, pelas pessoas que me antecederam, que o Fernando Pimentel tem uma história de vida que confunde com o Estado de Minas Gerais, com a participação aqui também na nossa cidade de Governador Valadares.
e com a participação na vida desse país. Fernando Pimentel, ainda jovem, adolescente, com seus 16, 17 anos, estudando, já participava da vida política no nosso estado de Minas Gerais, sobretudo num momento muito difícil, que era de enfrentamento àquele momento político que nós vivíamos, que era a ditadura militar. E teve a oportunidade de dar uma contribuição enorme na discussão política, no enfrentamento, com várias lideranças nossas, com vários de nós que estamos aqui. Podemos destacar a participação dele, junto com o presidente Lula, junto com a presidenta Dilma, na construção do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, junto com todas as pessoas de bem que queriam construir um Estado democrático nesse país. Ele teve coragem de fazer esse enfrentamento. Depois, mais tarde, participando do nosso primeiro governo do Partido dos Trabalhadores em Belo Horizonte. Naquela época, como secretário de Planejamento, ajudando o nosso prefeito naquela época, o prefeito Patrus Ananias, a elaborar uma proposta de governo, que naquele momento iniciou-se, então, a gestação de vários projetos que depois nós experimentamos a nível federal. Podemos dizer aqui o Restaurante Popular, grande projeto que foi elaborado nesse governo, fora experiências, como disse aqui a Martinha, na experiência alimentar, não é? Várias propostas de gestão democrática que foi implementada naquele momento, que depois, mais tarde, o presidente Lula implementou a nível nacional. E agora a presidenta Dilma implementa também, continua dando continuidade nesses projetos. Haja visto experiência de moradia popular, haja visto o compromisso também do nosso ministro Fernando Pimentel, quando o ministro da presidenta Dilma, com projetos que nós estávamos implementando aqui em Valadares, ajudando a prefeita Elisa, nos ajudando enquanto deputado lá em Brasília, abrindo as portas de Brasília para que nós pudéssemos concretizar aqui o nosso sonhado projeto de implantar nessa cidade a nossa Universidade Federal. Fernando Pimentel teve a oportunidade ainda como ministro aqui, representando a presidenta Dilma, assinar a ordem de serviço do nosso campus, que está em construção aqui na nossa cidade. Para não dizer, Pimentel, que nós já temos 9 cursos da Universidade Federal funcionando na nossa cidade. E a maioria deles já no terceiro vestibular aqui na nossa cidade, inclusive o curso de medicina, que era tão sonhado para a nossa cidade aqui de Valadares, que Vossa Excelência teve a oportunidade de ajudar. É o Verso que está aqui, que estava lá no Ministério da Saúde, ajudando na comprovação do número de leitos, para a gente poder ter 100 vagas no curso de medicina aqui em Governador Valadares. Portanto, quando a Câmara Municipal de Valadares faz essa homenagem, a Câmara de Valadares nada mais está legalizando uma situação de fato. Vossa Excelência já é um cidadão valadarense. Parabéns à Câmara Municipal de Valadares. Parabéns, Fernando Pimentel. Registramos a presença da senhora Cida Viana, representante do Sindicato dos Funcionários da Receita do Estado de Minas Gerais. Convidamos a excelentíssima prefeita Elisa Costa para o seu pronunciamento. Eu quero saudar, já de início, o novo cidadão valadarense, nosso amigo e companheiro Fernando Pimentel. Cumprimentar o presidente da Câmara, vereador Giovani, em seu nome, saudar todos os vereadores presentes aqui, de Governador Valadares, da região, compondo a mesa o Milvio José, e o vereador Gleidson, que teve essa belíssima iniciativa de fazer essa homenagem em Governador Valadares, dando esse título ao nosso amigo Fernando Pimentel. Quero saudar a Martinha, representando os movimentos sociais, agradecer a ela essa presença da história do campo e da cidade, saudar de maneira especial o nosso deputado federal, Leonardo Monteiro, agradecer o apoio dele à nossa cidade, ao nosso governo e à nossa região. Muito obrigado, Léo, pela sua
dedicação à nossa região, mas especialmente à nossa governador Valadares. Nosso presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, deputado federal Odair Cunha, em seu nome saudar também todos os petistas presentes aqui, Leonardo Batistin, que é o nosso presidente municipal. Quero então cumprimentar a todos, saudar a Rosane Azevedo, em seu nome os empresários, a FIENG, com sua belíssima fala aqui, representando o sentimento também de transformação da nossa região. Cumprimentar o nosso juiz, presente aqui, Everton Vilarão, nosso Beto, nosso prefeito lá de Sabinópolis, todos os prefeitos da nossa região aqui do Vale do Rio Doce, que se fazem presentes aqui. Saudar com muito carinho meu vice-prefeito, Ronaldo Perim, que aqui está. Em seu nome, Ronaldo, eu quero agradecer todo o nosso governo que está presente aqui, todos os nossos secretários, secretárias, nossos diretores, nossos convidados e convidadas presentes aqui nessa tarde. Lembrar com muito carinho a presença do Elvésio, está aqui conosco, Magalhães, porque o Elvésio, quando eu me tornei prefeita, eu queria relatar, entre 2008, ainda antes de tomar posse, eu convidei para vir aqui nos ajudar a pensar a política de saúde. E ele veio a Valadares desde esse tempo, viu, Fernando? Então, esse tempo, ele já nos auxiliou lá há muitos anos atrás. Obrigado, viu, Elvésio? Olha, nosso Fernando Pimentel recebe hoje, dessa Casa Legislativa, essa honraria, pelo reconhecimento do trabalho que ele tem feito no Brasil, em Minas e em Governador Valadares. Como ex-prefeito, ele viveu um tempo de dificuldades, mas fez um excelente governo em Belo Horizonte, considerado um dos mais bem avaliados prefeitos, não somente do Brasil, mas também do mundo, pelo trabalho que foi feito especialmente na experiência do orçamento participativo e do desenvolvimento local das nossas comunidades mais carentes de Belo Horizonte. Mas a importância dele ter sido prefeito, ele nos remete também a conhecer a experiência que é ser prefeitos e prefeitas nesse país, principalmente, Fernando, hoje, considerando que nós temos um governo federal fundamental para ajudar os municípios desse país. E você, como um leal companheiro do governo da presidenta Dilma, como ex-ministro, foi fundamental para olhar para Minas Gerais e olhar aqui para o nosso Vale do Rio Doce e olhar para o governador Valadares. Mas teve 3 gestos recentes que eu quero citar na sua história que ficou marcado para nós. Em dezembro, num momento difícil de governador Valadares, você trouxe aqui a presidenta Dilma naquele momento daquelas chuvas intensas e que sobrevoou não somente o governador Valadares, mas a nossa região. Então, eu quero te agradecer essa solidariedade naquela dificuldade. Depois você se fez presente aqui com a presidenta Dilma, e quando eu vi o Beto falando aqui do compromisso do governo federal com os pequenos municípios, entregando aqui máquinas e equipamentos, especialmente para os municípios que precisam de equipamentos para a agricultura familiar, para garantir a produção, a pequena produção no campo, como diz aqui a Martinha. Isso realmente é uma contribuição enorme para toda a nossa região. Também aqui você se fez presente, entregando certificado para alunos do Pronatec, um projeto vitorioso, fundamental para os municípios, para as cidades, para a qualificação profissional dos nossos profissionais neste país e também nessa cidade. E quero registrar também que aí foi fundamental, bem lembrado pelo nosso deputado Leonardo, quando aqui foi dada a ordem de serviço do campus da nossa Universidade Federal, que você veio aqui,
de início, comemorar conosco essas obras. E eu quero registrar hoje a toda essa plenária presente nessa belíssima homenagem dessa tarde. Hoje, ainda de manhã, eu te falei no caminho do aeroporto para cá, eu fui ver as obras do campus da nossa Universidade Federal, que andam a passos largos, ou seja, nós vamos construir o mais belo campus da Universidade Federal de Juiz de Fora, que será nos próximos anos, aqui no Governador Valadares. E você, como professor universitário, sabe muito bem a importância da educação como base do desenvolvimento sustentável. E Governador Valadares está se tornando polo de educação e polo de saúde, graças principalmente, e com certeza e convicção, dos investimentos federais feitos em Governador Valadares, pela presidenta Dilma, pela sua participação no governo federal. Então, receba dessa cidade o nosso agradecimento, porque eu já somei, são quase R$1 bilhão de 2009 até 2014, que estão chegando em nossa cidade. Investimentos que vêm do governo da presidenta Dilma, em Minha Casa e Minha Vida, em recursos do PAC, Universidade Federal, os investimentos na saúde que chegam aqui em Governador Valadares, em obras de emendas parlamentares. Então, a nossa cidade já hoje começa a passar por um novo processo de desenvolvimento, reconvertendo a sua economia para uma economia mais sustentável e uma economia que favoreça a renda e também oportunidades. Governar com distribuição de renda. Este é o grande legado da presidenta Dilma neste país e em Minas Gerais, com certeza, agora com a possibilidade que nós estamos construindo para um novo governo de Minas Gerais. Então é isso que nós queremos neste momento, que estamos aqui te dando essa homenagem. Te agradeço, então, as oportunidades que nós recebemos aqui. Então, você tem um perfil para o Executivo, foi um excelente prefeito, um grande ministro, então está pronto com a realidade de Minas Gerais, ouvindo o nosso povo de Minas Gerais para projetos maiores do nosso Estado e da nossa Minas Gerais. Então, a todos que estão aqui, o nosso agradecimento. E quando a gente entrega o título, pode ter certeza, nós queremos muito mais pela nossa cidade e pelo nosso Vale do Rio Doce. Queremos o verdadeiro desenvolvimento sustentável, permanente e duradouro, que essa cidade espera. E você já sabe que por 3 anos estamos lutando. Nós queremos, sim, mais empreendimentos em Governador Valadares, para gerar renda, gerar oportunidades e fazer com que a nossa população tenha realmente dignidades e direitos garantidos. Parabéns, é o título honroso que a nossa cidade oferece, por merecimento e reconhecimento. Nosso muito obrigado. Bom, convidamos então o homenageado para vir à frente da mesa diretora e de frente para a mesa, com o braço direito estendido, prestar o juramento. Juro amar, honrar e defender os símbolos municipais de Governador Valadares, honrar e defender os símbolos municipais de Governador Valadares, e lutar pelo engrandecimento desta cidade, com lealdade e perseverança. Fernando Pimentel, você é o mais jovem cidadão valadarense. Muito obrigado. Parabéns. Pelo jovem. Muito obrigado, presidente.
Passamos então para o seu pronunciamento. O mais novo cidadão valadarense, Fernando Pimentel. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou falar não muito tempo, vou falar de forma breve. Eu trouxe um discurso preparado, mas já o deixei de lado, porque quero falar com o coração. Mas eu peço licença antes de falar para registrar e saudar presenças queridas, importantes aqui para nós, começando pelo presidente da Câmara, caro Giovanni Honório, a quem desde já agradeço pela condução dos trabalhos aqui, por essa homenagem tão bonita, minha querida amiga, companheira, prefeita de Governador Valadares, Elisa Costa, também amigo de muito tempo, Ronaldo Perim, vice-prefeito de Governador Valadares, uma alegria revê-lo aqui, viu, Ronaldo? Muitos anos não encontrava. Vereador Gladson Guetão, que me deu essa honraria, foi autor do requerimento que levou o título. Então, Gladson, te agradeço de coração e, na sua pessoa, todos os vereadores da casa que me honraram com esse reconhecimento. Meus companheiros deputados federais que me acompanham, não só aqui, mas nas jornadas que tenho feito pelo Estado de Minas Gerais, queridos companheiros e amigos, deputado federal Leonardo Monteiro, que vocês conhecem bem, deputado federal Odair Cunha, presidente do PT de Minas Gerais, e quero deixar de público aqui meu testemunho. Eu fui ministro 3 anos e meio e sou testemunha do trabalho incansável dos parlamentares federais de Minas Gerais pelo nosso Estado. Guerreiros pelas boas causas de Minas Gerais. Leonardo, Odair, são os dois que estão presentes, mas os que não estão também merecem o nosso respeito, o nosso reconhecimento. Prefeitos que estão aqui, todos aqui sabem que eu fui prefeito, então eu, quando me encontro entre prefeitos, eu me sinto muito à vontade, assim, são meus amigos todos, companheiros de caminhada, a gente sempre se entende muito bem. Então, além da Elisa, minha amiga, está aqui também a Dalva de Tarumirim, a Maria Isabel, a Bezinha de Alvarenga, o Pedrinho de Dom Cavate, o Zizinho de Santana do Paraíso, e o Carlos Mourão de Sabinópolis, que falou aqui por todos. Então, te agradeço muito, viu, Carlos, na sua pessoa e nas suas palavras, minha homenagem sincera a todos os prefeitos e ex-prefeitos também. Está aqui o Chico Simões, nosso companheiro, ex-prefeito de Fabriciano, o José de Fátima, de São José do Jacuri, nosso companheiro também está aqui, presidentes da Câmara lá de Tarumirim, o Lair, o William lá de Dom Cavate. Queria saudar também o Major Chaves aqui da Polícia Militar, representando o comandante da 8ª Região, na pessoa do Major, saudar a todos aqui, integrantes da corporação da Polícia Militar, e conhecer o trabalho que a corporação faz pelo nosso Estado. O presidente do PT da cidade aqui, o Léo, jovem presidente, jovem guerreiro presidente do PT, a Martinha, que falou aqui tão bonita, representando os movimentos sociais, minha amiga também, Rosane, que falou aqui como presidente da FIENG regional, um discurso muito enriquecedor para nós, com boas informações. Eu já recebi um exemplar do seu discurso, viu, Rosane, e vou tomar boa nota disso. Dr. Everton, que está aqui, juiz de direito da cidade, todos os secretários que estão aqui, municipais, vereadores de outras cidades, enfim, todos os amigos e amigas, agora meus conterrâneos aqui de Valadares, não é? Olha, gente, a primeira palavra que eu quero dizer aqui é uma palavra de agradecimento, né? O título de cidadão, às vezes as pessoas não compreendem toda a extensão desse conceito, doutor Everton, o conceito de cidadania. Então o sujeito pensa assim, eu ganhei um título de cidadão, então agora eu sou como se eu fosse nascido lá em Valadares. Bem, isso é só a primeira parte, é uma parte importante, mas é só a primeira parte. A cidadania, na forma como nós a entendemos hoje, na República Moderna, começa lá na Grécia Clássica, mas ela se molda, ela ganha conteúdo mesmo, na Revolução Francesa.
Quer dizer, o conceito de cidadão que nós temos hoje é o conceito francês, do iluminismo, da Revolução Francesa, de citoyen, né? Quer dizer, o que é cidadania? O que é ser cidadão e por que eu estou orgulhoso do título? Não só por reconhecer o território que me dá a cidadania, mas a cidadania é compartilhar os mesmos valores, os valores republicanos, da ética, do respeito às leis, né, da busca da justiça, que os franceses simbolizaram tão bem com aquelas 3 palavras que ainda hoje iluminam o cenário político de todos nós amantes da democracia: liberdade, igualdade, fraternidade. É isso que nós compartilhamos hoje nesse título de cidadão. Lutamos igualmente pelos mesmos conceitos. Então, tão importante quanto ter um honroso título que me dá a territorialidade de Valadares é dizer para todos os amigos e amigas aqui: estamos juntos buscando liberdade, igualdade, fraternidade. Muito obrigado, a governador Valadares. Mas eu queria aproveitar esse encontro aqui, tão fraterno, né, tão caloroso. Eu me sinto assim tão à vontade aqui em Valadares, né, Elisa? Tantas vezes tenho vindo aqui, né? Você mencionou aí as últimas vezes que vim, mas vim antes. Desde o governo do nosso querido e saudoso prefeito Fassarella, quando eu estive aqui muitas vezes, eu era ainda secretário da prefeitura, porque, vocês sabem, não sei se todos sabem, antes de ser prefeito, eu fui vice-prefeito. Antes de ser vice-prefeito, eu fui secretário, 8 anos de secretário de Fazenda e Planejamento. Então, ao todo, eu fiquei 16 anos cuidando do município de Belo Horizonte, em cargos diferentes. Tanto que, quando eu cheguei em Brasília, como ministro, eu brincava e dizia assim, eu não entendo muito de muita coisa, não. Um pouquinho eu entendo de município. 16 anos dá para entender um pouquinho, né? Mas a gente é mineiro, né? Mineiro nunca diz que sabe tudo. Sabe um pouquinho, né? A gente está sempre aprendendo, né? Guimarães Rosa diz que o mineiro nunca sabe. Saber eu não sei muito, mas desconfio de muita coisa. Então, nós, como mineiros, compartilhamos esse jeito de ser mais modesto. E aí eu quero contar uma história para vocês que inspira muito e ilumina muito a caminhada que agora nós estamos fazendo por Minas Gerais, que começou desde que eu saí do Ministério em início de março, final de fevereiro, início de março, e vem até esse momento, percorrendo as regiões do Estado, com singeleza, com simplicidade, com humildade, ouvindo as pessoas, buscando reconhecer os valores de cada região, ouvindo as lideranças políticas, empresariais, sindicais, estudantis, religiosas, de cada região, de cada cidade, de cada recanto do Estado, para a gente, então, construir uma proposta de governo e apresentá-la aos mineiros na ocasião adequada, que vai ser outubro agora, mas uma proposta que seja legitimamente a proposta de Minas Gerais, dos mineiros e das mineiras. A história que eu quero lhes contar, e por que nós damos tanta importância, eu dou tanta importância, mas todos que estamos aqui certamente compartilham esse sentimento, a esse gesto, a essa intenção de ouvir. Eu aprendi essa lição de forma exemplar com o Dr. Célio de Castro, que foi prefeito de Belo Horizonte, com quem eu tive a honra de trabalhar como secretário, depois como vice-prefeito, e substituí-lo quando ele adoeceu, não pôde voltar à prefeitura. Então eu substituí durante 3 anos no segundo mandato dele, no meu primeiro, e depois fui reeleito 4 anos. O doutor Célio, quando nós fomos candidatos juntos, né? Ele prefeito e eu vice-prefeito. E era a primeira vez que eu disputava uma eleição. Eu nunca tinha disputado. Eu sempre fui militante político, desde a juventude. O meu currículo que foi lido aqui registra isso. Muito jovem ainda, saí de casa, envolvido nos movimentos estudantis dos anos 60, do século passado. Enfim, paguei o tributo que a juventude brasileira pagou por lutar por liberdade, mas nunca fui candidato. Ajudei a fundar o PT, participei de movimentos sindicais, fui professor da universidade, mas nunca quis ser candidato. Até que chegou um momento, na Prefeitura de Belo Horizonte, eu era secretário, que o doutor Célio me convocou
para a tarefa de ser candidato a vice na chapa dele, reeleição. E eu, então, me dispus e fomos juntos na caminhada por Belo Horizonte, uma cidade grande, a capital do estado, uma campanha difícil. E naqueles primeiros momentos da campanha, eu acompanhava o doutor Célio e eu tinha uma preocupação muito grande com o cumprimento das agendas de campanha, né? Dos horários, os compromissos. Cada dia você tinha 8, 9, 10 eventos. E o doutor Célio já era um senhor de mais idade, um homem muito sábio. Ele foi médico do pronto-socorro municipal 30 anos. Ele tinha uma imensa capacidade de discernimento, de entender o ser humano. Era uma pessoa, de fato, singular. E eu convivendo com ele. Então, ali naqueles primeiros passos da campanha, eu estava sempre lembrando ao Célio dos horários. E o Célio, com aquela calma, vinha um cidadão, o abordava, ele parava, escutava, aí ele saía daquele, dava mais 2 passos, parava de novo, escutava, e eu aflito, dizia, doutor Célio, nós temos outro compromisso, nós temos que ir lá para o Barreiro, estão esperando a gente. Ele, calma, e parava, escutava. Até que um dia, de tanto que eu o aborreci com essa história dos horários, nós dois dentro do carro, ele entrou, eu entrei também, ele falou, olha, Fernando, deixa eu lhe dizer uma coisa, isso é importante para você. Não fica preocupado com esse negócio de agenda, não. A agenda a gente vai contornando, vai resolvendo, atrasa aqui, adianta ali. Não faça isso. Preocupe em ouvir as pessoas. Ouça o povo. Ouça todos que chegarem para você. Tenha atenção para o que as pessoas digam. Porque é ouvindo que nós vamos fazer um bom governo. E o momento de ouvir é agora, é na campanha. Porque é na campanha que as pessoas se aproximam de você com mais simplicidade. Quando você já é prefeito, governador, deputado, a pessoa acha que você é autoridade, não chega com tanta abertura. Mas nós somos candidatos, nós estamos pedindo voto. Então, ouça, tenha essa atenção. E aquilo foi muito forte para mim, eu prestei muita atenção nessa lição, nunca me esqueci disso. Desde antes, mas com muita força a partir de então, eu nunca deixei de ouvir quem quer que seja. Pare, escute, dê atenção, por mais humilde, por mais insignificante que seja aquilo que a pessoa está lhe dizendo, aquilo é importante. Se você quer representar alguém, ouça as pessoas. E é o que nós estamos fazendo hoje em Minas Gerais, percorrendo o estado, ouvindo as pessoas. E aí eu quero compartilhar com os amigos e amigas aqui, de forma muito breve, o que é que nós temos ouvido. Nós ouvimos aqui hoje as falas da Rosane, a fala da Rosane, a fala da Martinha, então, os empresários, os movimentos sociais, a fala do Leonardo, do nosso amigo Beto, de Sabinópolis, falando pelos municípios menores, da Elisa, falando pelos municípios maiores. E como essas falas, eu tenho ouvido o Elvésio que me acompanha, os deputados federais que me acompanham, o Daír, o Leonardo já esteve conosco em várias caminhadas, né, Leonardo? Nós temos ouvido, de maneira geral, a mesma constatação, o mesmo diagnóstico, o mesmo cenário em Minas Gerais. Qual é o cenário? E que os prefeitos me dizem, mas não só os prefeitos, todos os agentes sociais e políticos, todos os cidadãos que se mobilizam para prestar atenção no que está acontecendo, dizem a mesma coisa. Que é mais ou menos o seguinte, nós temos hoje em Minas o seguinte quadro. Em cima, não é? Vamos imaginar um quadro em que você tem um cenário de cima para baixo. Em cima você tem o governo federal. O governo federal disponibilizando, através de N programas, dezenas de programas, recursos, equipamentos, tudo que pode ser feito para ajudar os municípios, as prefeituras, os prefeitos, as prefeitas, a melhorar a vida dos seus cidadãos. Então, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que é um programa do governo federal direto para o município. Quem faz o cadastro é a prefeitura, e aí a Caixa Econômica viabiliza o empreendimento. Só que em Valadares são 2.000 casas já entregues, concluídas, e mais 1.500 em construção, e mais outras 2.000 que estão sendo contratadas. Eu estou falando só de Valadares, podia falar do estado inteiro, nós já temos 195.000 casas em Minas Gerais entregues. Saúde. Está aí a UPA praticamente pronta. A Elisa me disse agora há pouco, né, Elisa, que até o fim desse mês
entrega a UPA, inaugura-se uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, moderna, toda equipada, prontinha, tudo com recurso federal, direto para cá. Educação, só de escolas infantis e creches, esse ano foram 3. Tem mais aí a caminho, não sei quantas, a Elisa, 5 a caminho. Recurso federal, direto para o município. O Mais Médicos, esse programa belíssimo, corajoso da presidenta Dilma, né, de trazer médicos do mundo inteiro para suprir as deficiências do nosso sistema de saúde. Coordenado pelo Dr. Elvésio Magalhães, ainda quando ele estava no Ministério da Saúde, saiu do Ministério. Quero agradecê-lo de público por ter aderido a essa convocação do partido para vir coordenar a nossa caminhada aqui em Minas Gerais. Então, só aqui são 30 médicos que estão trabalhando, em postos e distritos onde não tinha médico. Imagine o impacto disso. Em Minas já são 450, né, Elvésio, municípios que são atendidos por médicos do Mais Médicos, um programa que está, de fato, mudando e melhorando a vida das pessoas. Governo federal, direto com os municípios, paga o salário dos Mais Médicos e a prefeitura aloca, né, coloca os médicos naquele local que precisa. Obras de mobilidade urbana que estão aqui em Valadares, o campus da universidade, minha gente, um sonho antigo da região, não é nem da Valadares, é da região toda, que nós conseguimos, a Elisa, o Leonardo, os deputados federais. Eu ajudei um pouquinho, agradeço o reconhecimento da Elisa, mas o esforço foi deles, eu só ajudei um pouco, e trouxemos o campus, e vai ter curso de medicina, e o campus, a obra está acelerada. Bem, eu podia ficar um tempão aqui, falando dos programas federais, voltados para os municípios, linkados com os prefeitos e com as prefeitas. Então, isso é em cima. Embaixo, no chão, um pé no barro, o que você vê? Os municípios, os prefeitos e as prefeitas se desdobrando para atender o cidadão e a cidadã com os recursos que vêm do governo federal, usando os equipamentos que são... Sabinópolis já deve ter recebido os equipamentos, 3 máquinas, né? Reto-escavadeira, moto-niveladora, o caminhão caçamba, não é? E os municípios lá de cima do semiárido e da área da Sudene, também um caminhão-pipa e uma moto-niveladora, se não me engano. Enfim, os prefeitos e as prefeitas e os municípios, com seus secretários, com seus funcionários, se desdobrando embaixo para suportar o custeio, para pagar os salários, para atender bem na saúde, na educação. Em cima, o governo federal fazendo o que pode com seus programas, embaixo os prefeitos, em cima o governo, embaixo os prefeitos. E no meio? Nada. A ausência, uma lacuna imensa, uma lacuna do tamanho do Estado de Minas Gerais. É isso que eu constato. Eu não estou fazendo uma crítica, eu não estou agredindo, não estou atacando, eu estou constatando. Não sou eu. Quem me diz é o povo de Minas Gerais, por onde eu ando. Uma ausência completa. Onde é que estão os programas, as ações, as políticas públicas estaduais para ajudar, para complementar, para coordenar, para fazer avançar o esforço dos municípios, o esforço do governo federal? Não existem. Quando existem, são meras simulações. Troca-se o nome de um programa federal e diz que o programa não é Luz para Todos, é Luz de Minas. Não é Rede Cegonha, é Mães de Minas. Não é Minha Casa, Minha Vida, é Lares de Minas. E qualquer coisa de Minas, como se isso alterasse alguma coisa. Eu posso... Isso aqui é um copo d'água. Vem para mim, copo d'água. Aí eu digo, não, isso não é um copo d'água, é um copo com água. Mas a água está do mesmo tamanho, o copo é o mesmo, não mudou nada. Para que fazer isso? A não ser que nós estejamos querendo apenas botar na tela da televisão um Estado bonito, mas fictício. Um Estado bonito, mas fantasioso. Não é essa a realidade de Minas Gerais. A realidade de Minas Gerais é um esforço enorme de municípios, e eu sou testemunha disso, porque fui prefeito, sou amigo dos prefeitos, convivo com eles, independente de partido, desse ou daquele partido,
são tratados igualmente, de forma republicana, pelo governo da presidenta Dilma, como foram pelo governo do presidente Lula. E, em cima, o governo federal fazendo o que pode para iluminar os municípios, abastecê-los com o que pode ser feito para melhorar a vida dos cidadãos, e no meio uma ausência. É essa lacuna, é essa ausência que nós queremos preencher. É essa ausência que eu quero responder. Vou contar uma breve história para vocês. Há 2 anos atrás, eu era ministro da Indústria, Comércio Exterior, então eu acompanhava a presidenta Dilma nas suas viagens internacionais. Acompanhei várias. E nós fomos aos Estados Unidos. Fizemos uma viagem, a presidenta foi falar na ONU, todo ano ela vai, e teve uma audiência também com o presidente Obama, em Washington. A ONU em Nova York, o presidente Obama em Washington. Eu acompanhei a audiência, a reunião privada dela com o presidente. E depois nós saímos, já era de tarde, então nós saímos de noite e fomos jantar. A comitiva da presidenta Dilma, estava eu, o ministro, na época, era o ministro patriota ainda, o conselheiro Marco Aurélio Garcia, não me lembro se tinha mais algum ministro, mais 2 ou 3 assessores, fomos num restaurante que a embaixada tinha reservado, um bom restaurante de Washington, e jantamos. Nada muito pomposo. E nesse restaurante, adivinhe, tinha um garçom brasileiro. Adivinhe de onde? E muito simpático, um rapaz, já estava há muitos anos nos Estados Unidos, muito simpático, conversou com a presidenta, tirou foto com ela, tirou foto comigo. E quando nós saímos e estávamos indo embora, ele se despediu, o maître do restaurante se despediu, eu fiquei um pouco para trás, ele me puxou pelo braço, assim, é esse jeito mineiro, né? E disse assim: Pimentel, deixa eu lhe dizer uma coisa. Pois não, olha, você vai ser governador, hein? Você vai ser governador. Deixa eu te pedir uma coisa. Quando você chegar lá, não se esqueça da minha querida governador Valadares. Bem, eu agora posso voltar lá e dizer para ele, não é minha querida, não, nossa querida governador Valadares. Mas eu quero encerrar, queridos, meus amigos, minhas amigas, contando uma última história para vocês. Essa é uma história pessoal, né? Como as outras também, mas essa é mais íntima para mim, porque ela tem a ver com a nossa trajetória. Nós todos aqui, de alguma forma, somos pessoas ligadas à atividade pública, à vida pública, aos serviços públicos, não é? O major da Polícia Militar presta serviço à comunidade. Não sei se foi candidato ou se quer ser alguma coisa, mas, independente disso, é uma atividade pública, não é, major? Todos que estão aqui, militantes do movimento social, vereadores, que são os agentes políticos mais próximos da população, a Rosane da FIENG, que está ocupando um cargo de representação, um cargo público, não é? Não é público no sentido de ser estatal, é público porque presta serviço à comunidade. Então, nós todos, de alguma forma, estamos envolvidos. Também o doutor Everton, que é juiz, é uma atividade essencialmente pública, não é? Ainda que o senhor não seja candidato a nada, não sei, se for, terá o nosso apoio, mas não sendo, viu, doutor Everton? É uma atividade pública. E essa história que eu quero lhes contar é uma história que pode nos servir muito. Para mim, ela é muito querida, porque ela me ilumina todo o tempo. O meu pai já faleceu há alguns anos, e quando ele morreu, pouco antes dele morrer, eu era prefeito ainda de Belo Horizonte. Aliás, quando ele morreu, eu estava no último ano do mandato. Meu pai era um homem muito severo, muito rígido, era pastor evangélico, e sofreu muito, tanto ele quanto a minha mãe, na minha juventude, porque eu saí, fui militante político clandestino, depois fui preso político 3 anos. Imagine o sofrimento, né, do pai e da mãe. Sempre me apoiaram, nunca me faltou o apoio, o carinho dele, mas ele era um homem severo, e ele não era um homem de muitas palavras. Eu fui prefeito, ele, claro, tinha orgulho disso, não falava muito sobre isso. Pouco antes de morrer, ele conversou comigo e me disse uma coisa que me marcou muito e que eu acho que eu quero compartilhar com vocês, embora seja uma coisa pessoal, ela nos é útil. Ele disse assim para mim: olha, meu filho, você hoje é prefeito de Belo Horizonte, a capital do estado.
você vai seguir nessa vida, porque desde jovem você está na política, na vida pública, você vai seguir. Você vai ter outros cargos. E vai ter, ao longo dessa trajetória, muitas homenagens, muitas honrarias, muito reconhecimento. Isso tudo é valioso, você não deve desprezar nenhuma. Todas elas valem. Mas eu devo lhe dizer uma coisa, a que vale mesmo, a que vai ficar para sempre, é o dia que você terminar o seu mandato, a sua trajetória pública, você poder andar na rua de cabeça erguida e ser saudado com carinho pelas pessoas. Então, queridos, eu queria dizer para vocês o seguinte: iluminado pela lição de Célio de Castro, de ouvir as pessoas, e inspirado pelo conselho do meu saudoso e querido pai, trabalhe para que o povo um dia o cumprimente com carinho quando passar por você. É só isso que vale no final. Inspirado pelo conselho, iluminado pela lição, convido todos, meus conterrâneos valadarenses, vamos nessa trajetória, nós vamos mudar Minas Gerais. Muito obrigado. Oi. Nós pedir a todos que ainda permaneçam, a reunião não encerrou, não é isso? Nós temos que fazer o fechamento da reunião especial. Nós queremos dizer, Fernando Pimentel, novo cidadão, mais novo cidadão valadarense, agradecer aqui a sua presença, essa casa se sente honrada de apresentar esse título, que é uma forma singela, simples, mas de reconhecer toda a sua trajetória, todo o seu comprometimento com o desenvolvimento do nosso país, de Minas, em especial da nossa cidade. Agradecer ao vereador Gleidson por trazer essa proposta. Cada vereador aqui, vereador Ananias, vereador Iderlan, vereador Zangado, vereador Marcílio, vereador Padre Paulo, vereador Cezinha e vereador Milvio, que estão hoje aqui participando desse evento, mas foi um projeto que foi aprovado por unanimidade nesta Casa Legislativa, essa casa reconhecendo de fato todo o seu trabalho. Dizer assim, olha, pela oportunidade que nós temos e tivemos, e todos nós aqui, de conhecer a nossa região, todos aqui falaram dos problemas enfrentados. E não tem como pensar o desenvolvimento de uma cidade ou de uma região sem pensar nas pessoas. Eu avalio assim, olha, nós temos uma história que ilustra muito bem isso. Uma história, inclusive, bíblica, que é a história de José do Egito. José do Egito, ele era diferente. Ele tinha um diferencial. Primeiro, porque acreditava em Deus. Segundo, porque ele era iluminado e orientado por Deus. Tinha visões. E os seus irmãos viam essa diferença, percebiam essa diferença nele e não o aceitou. Foi vendido como escravo. Depois ele foi preso, foi humilhado por várias vezes, 2 ou 3 vezes ele chegou a ser preso. Mas mesmo na cadeia, mesmo em dificuldade, mesmo enfrentando os problemas, os desafios, ele continuava sonhando.
e acreditando, e apontando nos sonhos, a realidade para aquela cidade, para aquele governo e para aquela nação. O último sonho que ele teve, ele contou então para um dos copeiros do rei que estava preso com ele. E o copeiro então foi libertado e voltou para servir o rei. E chegou lá, o rei teve um sonho, não conseguia decifrar o seu sonho, o copeiro lembrou de José do Egito. E José do Egito então contou para o rei. Aquele sonho realizou o sonho de uma nação, e se transformou aquela nação numa grande potência. E José do Egito foi consagrado como governador do Egito, pela sua história, pelo seu compromisso. A sua história, o seu compromisso confunde um pouco com essa história. Viu? Eu quero testificar isso, pelo que eu conheço, pelo seu compromisso, pela sua sensibilidade. A nossa região, Valadares, e a região do Médio Rio Doce, nós estamos como o Egito naquela época. Sentimos a ausência do governo. E sentimos pesadamente. A maior dívida do governo do Estado com a nossa região não é só a dívida financeira e econômica, não. A maior dívida é a dívida social, com o desenvolvimento a partir das pessoas. E que você, no governo Dilma, trouxe para nós, junto com a prefeita Elise, o deputado federal Leonardo Monteiro, a Universidade Federal. Um grande sonho nosso. Sonhamos juntos e realizamos juntos. Esse é o maior desenvolvimento que nós podemos experimentar na vida do cidadão. Porque através do conhecimento nós conseguimos transformar a vida das pessoas. Mas eu quero dizer para você, Fernando, assim como presidente dessa casa, em nome dos vereadores, em nome de cada cidadão da nossa cidade e em nome da região, tendo Valadares como uma cidade que é a grande responsável por esse desenvolvimento social e sustentável na nossa cidade. Que seu olhar esteja, de fato, atento a essas realidades. Que possamos descentralizar realmente o governo do Estado. Que as políticas públicas possam alcançar, principalmente aqueles municípios abaixo de 20 mil habitantes. Que a renda per capita é uma vergonha. O desemprego é muito mais alarmante. As prefeituras, os prefeitos sabem disso, é a maior geradora de empregos nessas cidades. Eu tive numa cidade agora, sexta-feira, eu peguei um dado, 53% da população daquela cidade é pobre. Algumas pesquisas apontam que 70% da população dessas cidades, abaixo de 20 mil habitantes, são pobres, são dependentes do governo. Nós precisamos mudar essa realidade. E nós acreditamos que você será esse governador que estará olhando e garantindo o desenvolvimento regional e sustentável. Estaremos aqui para ver isso acontecer. Parabéns. Obrigado, presidente. Está encerrada a reunião especial. Convocamos vereadores no horário regimental, às 18 horas, reunião ordinária. Portanto, permaneçam aqui.